Olá, queridos alunos, tudo bem? Professor Guilherme Correia de volta aqui para a gente seguir com a ação monitória. Acredito que a gente feche o tema nesta aula aqui. Caso a gente não feche, a gente segue para mais uma aula para a parte 4 da ação monitória. Então vamos lá. Então a gente viu que o réu era citado para em 15 dias cumprir com a obrigação. Lembrando que essa citação poderia ocorrer por qualquer dos meios previstos, tá? Primeira atitude do réu, cumprimento da obrigação dentro do prazo. É o sonho de qualquer advogado, né? Entra com ação, o réu cumpre numa boa, é o sonho do juiz também, porque acaba o processo, é o sonho do credor, todo mundo fica feliz. O que acontece? Ele pagou, vai extinguir o processo, né? E com isso, ele vai ter uma sanção premiativa, digamos assim, porque ele tem um benefício, ele não paga as custas processuais, segundo o artigo 701, parágrafo 1º, e os honorários são só de 5% nos termos do 701. Lembrando que se seguir, ele não pagar, o honorário vai subir, vai ser o padrão de 10 a 20, tá? Segunda possibilidade, ele tem a possibilidade de invocar o artigo 916 do CPC, tá? Então, o código basicamente vai dizer o seguinte, é aplicável o 916 na ação monitória. Prof, o que é o 916? 916 é o artigo que diz assim, ó, no prazo que você tem para se defender, para embargar, que é de 15 dias aqui no caso, você pode, tá, depositar pelo menos 30% do valor. Claro, isso vai valer para as obrigações de pagar quantia, tá? Porque o 916 só fala em obrigação de pagar quantia, tá? Deposita pelo menos 30% do valor, requer o parcelamento do restante em até 6 parcelas. Com juros de 1% ao mês, mais correção monetária. É isso. Se tiver tudo certinho, o juiz faz o quê? Suspende o processo até você cumprir. Se você não cumpre com essa obrigação, não paga lá as 6, por exemplo, pagou uma e não pagou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta vencem, o processo prossegue e ainda tem uma multa de 10%. Tá? Então isso aqui, digamos, que é uma regra que tenta fazer com que o devedor que quer pagar, ele possa pagar de uma forma parcelada. Beleza? A outra hipótese é o devedor não paga, não invoca 916 e também não apresenta defesa. O que acontece? Constituição do título executivo judicial, seguindo as regras do cumprimento de sentença. E aqui a observação. Sendo ré a fazenda pública, haverá remessa necessária. E a segunda observação, é possível ainda o ajuizamento de ação rescisória para impugnar a decisão na ocorrência da hipótese do artigo 966. O que é isso? É assim, ó, só para você entender. O devedor é citado para em 15 dias pagar. Vamos imaginar que é a obrigação de pagar. Ele não faz nada em 15 dias. Não paga e também não se defende. Automaticamente, tá, o juiz vai dizer, bom, então era uma ordem de pagamento no monitório, isso vai virar um cumprimento de sentença daqui para frente. É como se aquela decisão que disse que você deve, já que você não falou nada, ela virou uma sentença, virou um título executivo judicial e aí vai seguir cumprimento de sentença. O que vai acontecer? Intima para pagar, se não pagar, multa de 10%, novos honorários de 10%, penhora de bens, assim por diante, tá? O que a lei está dizendo? Se o devedor for à fazenda pública, tem remessa necessária. Manda para o tribunal confirmar se está certa, né? Se não aconteceu nenhuma ilegalidade nessa conversão do mandado monitório em um mandado executivo. E imagine o seguinte, o juiz que deu a ordem, vamos imaginar um processo meu. Estou advogando, tá? Estou advogado da parte e a juíza do processo é a minha esposa. Não pode, tá? Ela é impedida, mas ela é. Ela manda citar, o devedor não paga, converte-se um mandado executivo. A outra parte pode fazer o quê? Entrar com uma ação rescisória contra essa decisão, dizendo, olha, a juíza era impedida, impedimento é caso de rescisão da sentença. Poderia? Poderia. Claro que é raro de acontecer, porque as hipóteses de rescisória estão lá no 966, não acontecem todo dia. Beleza? A terceira hipótese é, ele não paga, mas ele apresenta defesa, os embargos monitórios. E aí, gente, a partir do momento que ele apresenta os embargos monitórios, é uma defesa dentro da ação monitória, isso vira um procedimento comum, procedimento tradicional, processo de conhecimento, tá? E aqui algumas regras importantes. Olha lá, tá? Independente, olha o que diz o 702, independentemente de prévia segurança do juízo,
O réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no 701, embargos à ação monitória. Então vamos lá. Primeira coisa de destaque é independente de prévia segurança do juiz. Eu não preciso dar um bem meu como garantia. É isso. Nos próprios autos. É uma petição dentro do mesmo processo chamada embargos monitórios, tá? No prazo de 15 dias. Prof, é tipo uma contestação? É tipo uma contestação, sem dúvida nenhuma, tá? Tanto é que o parágrafo 1º vai dizer, ó, os embargos podem se fundar em matéria passiva de alegação como defesa no procedimento comum. Então, tudo que você pode alegar numa contestação, que é tudo, né? Você pode alegar dentro da contestação qualquer matéria de defesa, você vai poder alegar aqui nos embargos monitórios, tá? Agora, uma observação super importante. Opa, fiz besteirinha aqui, voltei. Tá no parágrafo 2º. Olha lá. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Por quê? Olha a consequência se ele não fizer isso. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for seu único fundamento. E se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Essa regra aqui é muito importante, porque é a seguinte. Imagine que numa ação monitória, o juiz mande você pagar uma quantia lá de 80 mil reais. Aí você olha aquilo e fala, não, eu não devo 80, eu devo só 60. Beleza, você apresenta embargos monitórios. E tem que dizer, não devo 80, devo 60 e está aqui a planilha mostrando que eu devo 60. Se eu quiser alegar excesso do valor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer quanto eu devo, então, e onde está a prova disso, a demonstração desse cálculo. Se eu não faço isso, o juiz vai dizer, meu, essa alegação tua é fria, né? É tipo aquele cara que você chegou, você está me devendo 50. Nem a pau, não estou devendo 50. Quanto você está devendo, então? Não sei, mas 50 não é. Meu, se você não sabe, como é que você pode afirmar que 50 não é? Então, a lógica é ter uma seriedade na defesa. Se você quer alegar que está sendo cobrado mais do que deve, beleza, alegue, diga qual é o valor devido e apresente a planilha demonstrando isso. Se você não fizer isso, essa tua alegação eu vou ignorar. Detalhe, se for a única alegação dos teus embargos, eu vou rejeitar os embargos como um todo. Se tiver outras alegações, essa eu rejeito e vou analisar somente as outras. Tá? Agora, por que eu faço os embargos? Para suspender. Ó, tinha uma ordem mandando eu pagar. Quando eu apresento os embargos, suspende essa ordem até que se julgue esses embargos. Então, os embargos monitórios, diferente lá dos embargos à execução, olha aqui, ó, eles têm efeito suspensivo automático, só que é até o julgamento do 1º grau. Porque o que vai acontecer no procedimento? É assim, ó, só para você entender a linha do tempo da ação monitória. Entrei com a ação monitória, o juiz disse que está tudo ok, citou o autor para pagar, para cumprir a obrigação. O autor vem em 15 dias, não paga, mas embarga. Apresentou os embargos, a ordem de pagamento está. Aí depois disso, o autor da ação monitória é intimado a se manifestar sobre os embargos, vai ter produção de prova. Se a sentença disser realmente a dívida está certa, segue para pagar e os embargos não vai suspender. Ah não, a dívida está errada, vai extinguir o feito e não vai poder cobrar aquela quantia. Claro, se disser não, deve, mas deve outra quantia, vai continuar pelo valor que o juiz diz que deve. Tá? E aí, só para finalizar aqui, na ação monitória, admite-se reconvenção, porque isso vira um procedimento comum. Como eu disse para vocês, é o seguinte, na ação monitória, se o réu nada faz, vira uma execução. Se ele apresenta embargos, vira um processo de conhecimento. Tá? E no processo de conhecimento, você tem possibilidade, tá, de apresentação de reconvenção. Aqui não seria diferente. 3 últimos dispositivos para a gente finalizar a parte dos embargos e aí depois eu vou falar sobre litigância de má-fé. Olha lá, a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados C parciais, constituindo-se de pleno direito
o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Então pode ser que se apresente, vamos imaginar que eu estou numa mesma ação monitória, tem um documento, uma prova escrita, e tem duas obrigações, pagar e fazer, tá? A de pagar você questiona, a de fazer não. Apresenta embargos monitórios discutindo a de pagar, a de fazer não. Então beleza. Então a gente autua em apartar dos embargos para não atrapalhar, né, o cumprimento da ação de obrigação de fazer. Por quê? Porque vai suspender a ordem de pagamento. Mas você só impugnou o pagamento. Você não impugnou a obrigação de fazer ou não fazer. Então vai prosseguir o processo, o título como se fosse uma execução para a obrigação de fazer. Então o juiz autua em apartado, se ele achar que é o caso, para facilitar, para não criar aquele tumulto processual, tá? Professor, perdeu os embargos, tá? Se perdeu os embargos, quer dizer que a ordem inicial estava correta, vai seguir como se fosse um cumprimento de sentença, uma execução, como eu já havia dito antes, tá? E lembrando que lá da sentença que julga embargos vai caber a apelação, lembrando que a apelação tem o prazo de 15 dias e é um recurso julgado pelo TJ, se for Justiça Estadual, ou pelo TRF, se for JF, tá? Para finalizar, sanções por litigância de má-fé. Dois últimos dispositivos dentro ainda do 702, parágrafo 10 e 11. Olha lá, o juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. E B, e 11, né? O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Basicamente é o seguinte, se você propõe a monitória erradamente e de má-fé, tá? Eu vou te condenar numa multa. Se o réu apresenta embargos também e perde e de má-fé, também é multa. Qual que é o grande problema? Comprovação da má-fé. Por isso esses dois dispositivos aqui, eles são bem assim, só para dizer que tem, porque na prática é muito difícil a aplicação. Beleza? É isso. Deixa o seu joinha aí para mim, comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve e me diz algo do que você quer, que conteúdo que você quer. Um grande abraço e vai aproveitar o carnaval aí, porque hoje é segunda-feira de carnaval. Eu não estou gravando aula hoje, eu estou curtindo com os meus amigos, com a minha família, tá? Mas eu deixei essa aulinha gravada para você aí. Um grande abraço e até mais.